Fala galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos ao treinamento Enem e hoje resolveremos uma questão de Química do Enem 2022 com um tema muito importante que é a radioatividade. Vamos à questão. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo iodo 131 foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. E aí ele usa a palavrinha decaimento, que logo tem que nos remeter ao tempo de meia-vida, certo? Que nada mais é do que o tempo necessário para uma amostra radioativa reduzir-se à metade em massa. Ou seja, se eu tenho 100 gramas de um determinado isótopo e o tempo de meia-vida dele é de 5 anos, significa que após 5 anos eu vou ter então a metade dessa massa, que é 50 gramas, certo? Isso é só um exemplo para a gente introduzir a questão. E aí ele dá um quadro aqui com o tempo em dias e a massa residual desse isótopo. E a pergunta é, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa encontrar, então, o tempo de meia-vida desse meu isótopo. E vai ser muito simples. Olha só, ele começou com 12 microgramas, então vocês concordam que o tempo de meia-vida vai ser aquele número de dias em que essa massa vai cair a metade? Metade de 12, 6. Muito fácil, né? Então, eu encontro aqui o 6 na minha tabela e vejo, então, que o meu tempo de meia-vida desse isótopo é de 8 dias. Cuidado para não considerar 14, pessoal. 14 dias aqui é só o tempo em que ele foi monitorado, certo? É uma pegadinha, então a gente tem que ficar ligado aqui e saber que a gente precisa considerar o tempo de meia-vida. E aí, ele quer saber agora, em 40 dias, qual foi a massa residual. Então, o que ele quer saber é isso aqui, ó. Em 40 dias, qual foi a minha massa residual? Claro que isso não é uma regra de 3, né? Então, é só a gente pensar o seguinte, dentro de 40 dias, quantos tempos de meia-vida eu tenho? Concorda comigo que se eu dividir 40 por 8, que é o tempo de meia-vida, eu vou encontrar 5 tempos de meia-vida? Então, dentro desse período aqui, eu tenho 5 tempos de meia-vida desse isótopo. Então, agora ficou fácil. Eu começo com 12 microgramas, depois de um tempo de meia-vida, eu vou ter a metade, depois, que são 8 dias, certo? Depois, com 16 dias, eu vou ter outra metade, 3 microgramas. Depois, com mais 8 dias, que seriam 24, eu vou ter outra metade. Com mais 8 dias, que nos daria 32 dias, eu vou ter mais a metade, 0,75 microgramas, mais um tempo de meia-vida, mais 8 dias. Chegando aqui nos meus 40 dias, que é o que eu quero, eu vou ter a metade, que é 0,375 microgramas. Pessoal, questãozinha aí que envolve uma matemática básica, mas que muitas vezes o pessoal erra. Então, às vezes, dividir 0,75 por 2, vamos fazer aquela coisinha básica da matemática lá, ó. 0, coloco o 0 aqui, 7 dividido por 2, 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Baixou o 5 aqui, ó. 7 vezes 2, 14, para 5, 1. Não dá, um zerinho aqui. Agora, 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Estrelinha, muito bem. Então, encontramos o valor de 0,375. Mas, olha, eu não tenho esse valor aqui. Pois é, porque ele pediu o valor mais próximo de, não o valor exato. Então, mais próximo de, concordam que é 0,4? Então, essa é a minha resposta, certo? Uma questão que envolvia o conceito de ter meia-vida, você encontrar aí na sua tabela qual é o tempo de meia-vida desse isótopo e depois calcular o finalzinho da massa residual. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!